Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Estamos muito felizes, chegamos ao Natal. É uma alegria poder comemorar o natalício de Jesus aqui pelo canal, nosso Toca do Leão, com essa família que nós fomos formando ao longo desse ano e chegamos a esse ponto de encerrarmos praticamente o ano, né? Faltando aí uma semana para o fechamento desse ciclo e para o recomeço, para o início de novos tempos, novas atividades. Esperamos poder contar com todos os amigos no ano vindouro, mas queremos ainda comemorar esse final de ano, tomando o nosso cafezinho habitual aqui na Toca do Leão, né? E, naturalmente, oferecendo aos amigos o que eu tenho aqui, coisas simples, mas de muito bom grado, de coração. Aceito o que você tem aí e compartilho contigo, abençoando as nossas mesas, o nosso carinho, as nossas amizades. Quero pedir aos amigos que se inscrevam, os que não são inscritos, nos deem aí também o seu like se achar que os assuntos são interessantes, possam ser úteis, compartilhem com os amigos e também acione os sininhos para receber os novos vídeos, as novas publicações do canal. Nosso assunto de hoje é um lugar para Jesus. Vamos ao tema. Harry Emerson Fosdyke dizia, num de seus artigos na revista Seleções, que uma das frases que mais o impactaram na sua leitura da Natividade de Jesus foi sobre o seu nascimento, as dificuldades do casal, José e Maria, para encontrar um lugar para que ela desse à luz, não sabendo eles que já estava na iminência de acontecer. Então ele lembrou de Lucas quando ele narra: não havia lugar para eles na estalagem, porque era a época do censo demográfico e as pessoas vinham todas ali para aquela região para fazer o censo naquele local. E Belém estava regurgitando de gente, estava lotado de pessoas, não havia mesmo lugar, nenhuma estalagem, nas pousadas, os lugares estavam todos tomados e sempre chegando gente, porque tinham que prestar esclarecimentos no censo. E naturalmente aquele era um momento assim de muita dificuldade. Então, Emerson diz que essa foi uma das frases que mais o impactaram, porque demonstrou ali a falta de hospitalidade, né? Jesus não gozou de muita hospitalidade por onde passou. Ele foi hostilizado a ponto de ser levado à cruz, né? Na casa de Maria e Marta, a casa de duas amigas, Marta não o estava recepcionando como uma amiga recepciona um amigo da importância de Jesus, tanto que ele a advertiu, tendo sido instado por Maria. E ele diz lá: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, te afadigas por tão pouca coisa. Quer dizer, a hospitalidade de Marta não era exatamente a de uma amiga para um amigo, né? Nós verificamos hoje como as pessoas recebem. Tem gente que acha muito difícil receber, até parentes, até pessoas queridas, porque há um grau de dificuldade que se coloca em muitas situações. Jesus, naquele tempo, passou pelo mesmo problema, né? Então, para ir à casa de Zaqueu, ele teve que chamar Zaqueu e dizer: eu vou para a tua casa, vai lá e me espera que eu preciso passar lá hoje. Então Jesus não teve a hospitalidade desde o momento em que chegou, que Maria e José chegaram em Belém para poder participar do censo. E eles foram à estalagem. Na estalagem lotada não havia lugar e eles foram rechaçados. E é interessante observar que muitas vezes as pessoas recebiam Jesus com tamanha solicitude, com tamanha facilidade, as pessoas mais humildes, né? Mas os importantes, os potentados, eles todos foram hostis a Jesus. Não houve hospitalidade da parte de ninguém
né? Desde Herodes, que foi correr atrás do infante, do novo rei que tinha nascido, como diziam, até Pilatos lavando as mãos, mesmo reconhecendo que Jesus não tinha nenhum crime por que responder. Então nós ficamos observando isso, né? Veja, por exemplo, que os discípulos, eles se encontraram com Jesus em situações tão inesperadas e eles foram se somando, foram se juntando com Jesus, os apóstolos todos foram se envolvendo com Cristo pela simpatia, pelo amor, pela generosidade desse Espírito. Mas lá atrás, ele não teve a mãe e o pai não teve um lugar na estalagem para que ele pudesse nascer, foi nascer numa manjedoura. Mas a propósito disso, eu me lembrei de um conto muito interessante de Dina Donoshu, em que ela conta a experiência vivida numa escola por ocasião do Natal. A escola sempre representava a Natividade de Jesus. No final do ano, os alunos assumiam os respectivos papéis, eram escolhidos, né, por uma senhorita chamada senhorita Lambert, e ela escolhia ali os garotos que iam participar daquelas encenações, faziam cenários de pano, tal, e tinha um garoto chamado Wallace Purling, e ele tinha 9 anos, mas ele era grande, enorme e corpulento, mas era também lento de raciocínio, lento de passada, de comportamento, porque tinha lá uma defasagem, né, psicológica e tudo. Mas a senhora Purling, a senhora Lambert, pensou assim: bom, eu não tenho muita fala, então não preciso exigir dele decoração de texto. A postura dele já vai ser interessante. Ele vai ser o estalajadeiro. É ele que vai dizer para José e Maria que não tinha lugar para eles na estalagem. E ele queria ser o pastor, tocando flauta, cuidando das ovelhas. Mas aí foi contrariado no seu desejo, mas ficou feliz de qualquer jeito de ser o estalajadeiro. Então estava ele lá dentro do cenário, né, numa porta de madeira, embora as paredes fossem de pano, trabalhados. E aí, de repente, vem lá José e Maria. Maria já bastante adiantada na gravidez, e José amparando Maria, chegou, bateu na porta de madeira que tinha sido colocada ali, e sai de lá o Wallace Purling, aquele jovem, né, de 9 anos. Ele estava no 2º ano, mas já devia estar no 4º, mas ele tinha um certo retardo, uma certa dificuldade, mas para aquela fala não tinha problema nenhum. Então, quando José bateu na porta e pediu um lugar na estalagem, ele se virou severo, com aquele olhar penetrante, aquele corpãozinho, e ele foi logo dizendo: não tem lugar para vocês aqui, está tudo lotado, né? Pode ir embora. Aí José falou: mas nós já procuramos em todos os lugares, não achamos, né, lugar na estalagem nenhuma pousada que nos possa receber. Minha esposa está grávida, em vias de ganhar nenê, né? Ele falou: mas eu não posso fazer nada, não tem lugar aqui na estalagem, está lotado, não tem onde colocar vocês. E aí ficou aquele embate, José tentando demovê-lo da sua resistência e ele resistente, firme ali, conforme mandava o texto. Daí, uma certa altura, ele falou: não, pode ir embora, não tem lugar para vocês aqui, pode ir, desculpa, mas não, está tudo lotado. Aí José se vira, Maria apoia a sua cabeça no ombro de José, e saem os dois caminhando. Quando estão a uma certa distância, está ali o Wallace Purling olhando lá, ele não entrou para dentro da estalagem, ele ficou na porta, e o seu olhar marejou de lágrima. Ele olhou para José e falou: José, ô José, chamou José. José olhou para ele, não sei se ia entender nada, acabaram de ser defenestrado dali, e ele falou assim: não tem lugar na estalagem, está tudo lotado mesmo, mas vem cá que eu vou arranjar um lugar para você. Você vai ficar no meu quarto. E aí o público ficou pasmo, porque ali era para concluir com o José indo embora para a manjedoura, né? E de repente o público ficou atônito, uma parte achando que tinha sido um fracasso a representação
de Wallace e, no entanto, uma outra parte, em maioria, achando que foi um sucesso, que foi um desfecho inesperado, um desfecho maravilhoso, e aplaudiram Wallace Purdy de pé por bastante tempo, dando a ele a certeza de que, embora contrariando o texto original, ele tinha tomado uma atitude que eu creio que qualquer um de nós deveria tomar na própria vida: arranjar um lugar para Jesus. Em muitos corações, Jesus está escanteado. Em muitas organizações ditas cristãs, Jesus é apenas um detalhe. E em muitos lugares onde aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que amam Cristo, se juntam, se reúnem, se reconhecem, ainda não tem um lugar definitivo no próprio coração para que o Cristo habite. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Eu quero que para onde eu for, eu os leve comigo. Esse amor do Cristo é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que desde o momento em que chegou na terra, gerando rumores e expectativas, ele continuava dizendo, no seu trabalho, na sua caminhada, que as serpentes tinham seus covis, que as aves dos céus tinham seus ninhos, mas ele, o Filho do Homem, não tinha onde recostar a cabeça. Wallace Purdy nos deu o caminho, arranjou um lugar para Jesus. E nós arranjemos um lugar para Jesus no nosso coração, na nossa casa, fazendo o evangelho no lar, reunindo a família novamente, falando com ela sobre essa maravilha dos ensinamentos do Cristo, que ele representa inevitavelmente, necessariamente, a libertação espiritual que o espírito precisa. Ele é o sustento da nossa alma. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Jesus nos oferece o seu carinho, nos oferece a sua assistência, nos oferece o seu amor. Por isso, nesse Natal, lembrando de Wallace Purdy, nós vamos abrir um espaço para Jesus nos nossos corações. Adquirir o hábito de fazer preces, de orar pelo mundo, orar pelos governantes, orar pelas pessoas necessitadas, orar pelo bem da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Está sob o governo de Jesus. Então, na lembrança de Emerson, que dizia que o problema da humanidade com Jesus, desde o início até o fim da sua jornada na Terra, foi de falta de hospitalidade. E ele mesmo, embora não estivesse se queixando, relatou que não tinha onde recostar a cabeça. Que ele recoste a cabeça no nosso coração. Que Jesus esteja conosco. Que Jesus esteja no seu lar. Que Jesus esteja com todos nós, nos nossos melhores propósitos, tanto quanto nas horas das nossas dificuldades. Que ele seja o arrimo da nossa vida e que nesse Natal, o lugar de Jesus, preferencialmente, seja no nosso coração. E se houver reunião de família, a ceia, aquele encontro fraternal, não deixemos de dar um alô para ele, dizendo: eu te amo, Jesus, como sei que tu me amas. Obrigado por tudo. No seu Natal, venha ao meu coração. Está aberto para ti. Que Deus nos abençoe, Jesus nos guarde. Seja esse o Natal de paz e de alegria para todos. Todos tenham muita felicidade, possam festejar, possam comemorar mais o Natal do Cristo, arranjando um lugarzinho para ele dentro do próprio coração. Um beijo para todos. 2 beijos para Jesus. Muita paz. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.